Bom dia, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Meus irmãos, o nosso Deus tem nos dado o privilégio de mais uma vez nos reunirmos como Igreja do Senhor para celebrarmos, glorificarmos o nome do Senhor e juntos exaltarmos a palavra do nosso Deus e também sermos edificados. Para tanto, o nosso culto tem um motivo, e o motivo é a bênção de servir. Com base nesse motivo, nós iremos fazer as leituras, as orações e a mensagem bíblica para que tenhamos mesmo esse privilégio e também entendamos que é uma grande bênção servir a igreja e servir aos irmãos. Amém? Meus irmãos, eu convido a irmã Ludmila que faça a leitura que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58. Leiamos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, Felicidades no Serviço, hino 410 do cantor cristão. Eu convido o Tinoir, da sua residência, que nos dirija nesse louvor a Deus. Vou contar aqui com a ajuda do meu filho, Kenny, no acompanhamento ao violão. Vamos lá. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu bom rei. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Convido a Júcia, lá da sua residência, que faça essa oração invocando a presença de Deus em nosso meio e que Ele possa se agradar do culto que estamos celebrando a Ele. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos neste momento, Pai, como Tua igreja, reunidos, ó Pai, para prestar-te culto. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós, ó Pai, e nos deu a salvação através do sacrifício de Jesus na cruz por nós, ó Pai. Pai querido, nós te louvamos porque muito o Senhor tem feito por nós, não porque merecemos, mas pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia pelas nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos nesse momento derramarmos as nossas vidas diante do teu altar. Nós queremos, Senhor, neste momento, manifestar o nosso amor, ó Pai, a nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor há de fazer, ó Pai. E não porque merecemos, mas porque o Senhor tem, ó Pai, misericórdia de nós, ó Pai, se inclina e olha para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, porque em meio a uma pandemia, em meio a tantas diversidades, ó Pai, nós estamos felizes de poder cultuar o Teu santo nome. Nós somos, ó Pai, um povo feliz, ó Pai, porque nós somos escolhidos por Ti. Muito obrigada, ó Deus, por estar cuidando das famílias da nossa igreja. Muito obrigada, ó Deus, pela Tua igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, porque graças ao Senhor nós temos mais a agradecer, ó Pai, do que a pedir, ó Pai. Ó Pai, manifesta o Teu poder, ó Pai. Amém. Vamos ler, meus irmãos, a leitura bíblica congregacional, onde leremos uma porção da palavra de Deus que se encontra em Colossenses, no capítulo 3, nos versos 23 e 24. Leiamos juntos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E é isso, meus irmãos, nós estamos servindo ao nosso Deus, ao nosso Salvador. E Ele nos deixou a sua palavra, que, dizendo assim, se fizerdes o que eu vos mando, eu serei vosso amigo. Então é isso que devemos fazer, buscar a amizade de Deus. Para isso, devemos ter em mente e no coração que os mandamentos do Senhor não devem ser burlados. E tudo que façamos, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida na igreja, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, devemos sempre pensar que estamos fazendo também como serviço ao nosso Senhor Jesus. Amém? Passamos a palavra ao departamento infantil e eles farão uma mensagem toda especial para as nossas crianças. Quando o vi cair aos seus pés, como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Apocalipse 1, 7 e 18. A, B, C, D, E, F, G. Oi, Quarentina, tudo bem? Tudo bem, e com você? Eu vou bem, mas me explica, o que você está fazendo? Eu estou estudando o princípio das palavras. O princípio das palavras, as letras. Muito bem. Eu estou aprendendo o alfabeto, porque depois que eu aprender todo o alfabeto, eu vou poder formar várias palavras. Parabéns, Quarentina, é isso mesmo. E que bom que você está aprendendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pode falar, Quarentina. Eu aprendi uma vez uma frase que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, Quarentina, é verdade, isso está na Bíblia. Mas pode fazer uma pergunta? Claro que pode. Onde é que estava Jesus nesse princípio? E outra coisa, Jesus só apareceu no Natal? Depois que ele morreu? Ele foi para onde? O que está acontecendo? Nossa, Quarentina, realmente
Realmente, eu vejo que você está cheia de dúvidas, mas vou te contar algo. O quê? Jesus, ele estava desde o princípio e estará até no final. Como assim? Quarentina. Em Apocalipse 22:13, ele diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quarentina. Jesus, ele estava lá no início, quando Deus criou todas as coisas, e também estará no fim, quando ele virá para nos buscar, para morarmos com ele no reino. Eu acho que eu ainda não entendi. Já sei, eu tive uma ideia. Já que você está aprendendo o princípio das palavras, que são as letras do alfabeto, nós vamos fazer o seguinte. O quê? Jesus, ele tem muitas características que podemos observá-las com o alfabeto, sabia? Não sabia. Então vamos fazer assim. Eu vou convidar algumas crianças para te explicar o alfabeto de Jesus. Eu quero aprender! Conta aí, crianças, para a Quarentina e para todos nós, quem é Jesus? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Conheça um pouco sobre o alfabeto de Jesus. Na letra A, ele é o advogado. Na letra B, ele é o bom pastor. Na letra C, ele é o Cordeiro de Deus. Na letra D, ele é o Deus forte. Na letra E, ele é o Emanuel. Na letra F, ele é a fonte de águas vivas. Na letra G, ele é o general dos exércitos. Letra H, ele é o homem incomparável. Na letra I, ele é o imortal. Letra J é Jesus. Na letra L, ele é o lírio dos campos. Na letra M, ele é o maravilhoso. N de Nazareno. Na letra O, ele é o oleiro. Ele é o príncipe da paz. Ele é o querido Pai. Ele é o Redentor. Na letra S, ele é o Salvador. Na letra T, ele é o Todo-Poderoso. Na letra U, ele é o unigênito de Deus. A letra V é o vencedor. Na letra X, ele é o X da equação divina. Na letra Z, ele é zeloso. Nossa! Jesus é tanta coisa! Você viu, Quarentina, como nosso Senhor é grandioso? Ele tem um nome para cada letra do alfabeto. É isso mesmo, e na verdade, Quarentina, ele tem muitos outros nomes, muitas outras características. Nossa, como Jesus é maravilhoso! É sim, o nosso Jesus, ele é maravilhoso, Cordeiro de Deus. Não precisa falar tudo de novo, eu já entendi. Ele é o princípio de todas as coisas. Ai, que bom que você aprendeu. E eu espero que você aí também tenha aprendido. Um grande beijo. Um grande beijo e tchau! Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado por esse dia que o Senhor sempre te abençoar, que o meu avô tenha ótimo aniversário, que o Senhor sempre pode ficar com nós e nada que aconteça de ruim, e o que o Senhor nos abençoe. Jesus, amém. Amém. Amém.
Vamos dedicar, meus irmãos, os nossos dízimos, as nossas ofertas e também as doações ao campo missionário. Os irmãos que puderem, façam isso por meio de transferência bancária, que está aí no seu smartphone ou na sua TV. Amém. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Entretanto, muitas famílias ainda não experimentaram essa vida plena que só Cristo oferece. Isso acontece pela falta de um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Em maio de 2020, no mês da família, nós teremos uma grande campanha global de oração pela família, com o objetivo de clamar a Deus pelos nossos familiares e amigos e apresentar a eles o Evangelho da Graça de Deus. Durante 31 dias, vamos orar pela transformação da família, compartilhar nossa história ao lado de Jesus com nossos parentes e amigos, falar a eles do amor de Deus e convidá-los a experimentar a vida plena no lar que é fruto da salvação em Jesus. Por meio de uma parceria entre Missões Nacionais e o Ministério Internacional do Pastor Sami Tipiti, líderes de vários países do mundo já estão engajados nessa campanha extraordinária que começa no Brasil e se espalha para as nações. Reserve essa data no calendário de sua igreja. Maio de 2020. Jesus transforma minha família. Meus irmãos, vamos ouvir agora o irmão Leonardo, que vai nos trazer uma mensagem musical para a inspiração dos nossos corações. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entregas tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Que Deus abençoe sua vida. Bom dia, meus amados irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã, eu gostaria de convidar os irmãos para uma reflexão que envolve a família de Jacó. A família de Jacó viveu um período de muitas mudanças. Jacó não só foi um peregrino na terra de Canaã, com o seu pai Isaque, com o seu avô Abraão, mas ele foi também um peregrino pessoal.
ele logo cedo deixou Canaã, retornou aos caldeus em busca de refúgio, e lá ele trabalhou com o seu sogro, futuro sogro Labão, casou-se com Leia, depois casou-se com Raquel, e depois empreendeu uma peregrinação, voltando de lá para a terra de Canaã. E na terra de Canaã, ele veio para criar a sua família, para desenvolver a sua vida e para ser instrumento, sem dúvida, nas mãos de Deus, para que Deus pudesse dar continuidade ao seu plano de fazer da família dele uma grande nação, como prometera a Abraão. Mas os tempos mudaram, e mudaram para pior. E não bastassem os conflitos familiares, a luta entre os irmãos e a indisposição daqueles irmãos contra o caçula José, veio ainda, em decorrência desta intriga, aquela notícia triste para Jacó, que basicamente foi um momento em que Jacó entregou completamente a sua esperança, a sua alegria. Ele se tornou um homem deprimido, um homem derrotado, porque ele perdeu o filho, caçula, que se chamava José. Jacó foi um homem que enfrentou muitas lutas. E o que ele não sabia era que tinha perdido seu filho por causa de uma trama maligna dos outros filhos dele, os mais velhos, para se livrar de José. Queriam se livrar de José por não tolerar aquilo que eles diziam ser a arrogância de José. Porque José, ingênuo, terminava por compartilhar com eles e com os pais as visões que Deus lhe dava. E então, eles simularam a morte de José, o venderam a comerciantes e disseram ao pai que uma besta fera tinha estrangulado seu filho e ele tinha morrido. E não só isto, o corpo não tinha sido trazido porque a fera o havia comido. Que choque tão grande, que abatimento tão profundo, que tristeza para Jacó. Chorou, se entristeceu, até não poder mais. Mas Deus estava agindo nas circunstâncias daquela família. Os irmãos venderam José e os mercadores o levaram para o Egito. Lá o venderam e lá Deus operou de forma maravilhosa na vida de José, tendo em vista o futuro que Deus estava reservando para o seu povo, pequenininho ainda, de menos que 70 pessoas, mas na visão de Deus e no propósito de Deus, aquele pequeno povo, o povozinho de Israel, de Jacó, haveria de ser a grande nação que ele havia prometido a Abraão. Pois bem, eu gostaria então de chamar os irmãos para me acompanharem no capítulo 46 de Gênesis. E eu gostaria então de meditar nesta oportunidade sobre o tema Deus tem um lugar para te guardar. No meio das lutas, das tribulações, das calamidades que assolam o mundo, Deus tem um lugar para nos guardar também. O capítulo 46 de Gênesis, os versículos de 1 a 7,
Diz assim a palavra de Deus. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque e de seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então disse o Senhor: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado, os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos, os filhos dos seus filhos, suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Momento, portanto, importante na biografia de Jacó. Momento em que Deus lhe traz consolo, paz e segurança ao coração. Jacó temia. Jacó não entendia porque tudo aquilo estava acontecendo e as circunstâncias o forçavam a ir para o Egito, debaixo do regime de um faraó que ele não conhecia, para a terra de um povo que ele nunca tinha visitado, e sem saber o que seria da sua vida e da família que ele tanto amava, no meio daquele povo desconhecido. Lembrava-se das histórias que seu avô lhe contava, do período quando foi ao Egito, e o faraó tentou abusar de Sara. E como ali foi um tempo difícil para Abraão, e certamente Jacó agora não tinha as melhores recomendações e recordações daquilo que era o Egito na vida dos seus antepassados. Mas Deus tinha um lugar para guardar Jacó e sua descendência enquanto durasse aquele tempo de tribulação que a terra de Canaã estava atravessando. Em Jacó nós temos uma família de peregrinos em terra alheia, terra estrangeira, e temos uma descendência que vai ainda ser uma descendência peregrina por muito tempo. Temos os seus antepassados, especialmente Jacó e Isaque, que tinham sido também peregrinos em terra estrangeira. E aqui temos então um momento decisivo para o destino desta família peregrina que vinha de Abraão e agora estava em Jacó, já idoso e com um futuro incerto. Será que Deus tem um lugar para nos guardar também? Será que Deus podia alcançar o coração de Jacó para dar-lhe a segurança e a confiança para ele ir para uma terra desconhecida, mas na certeza de que seria o lugar preparado por Deus para lhe dar guarida e proteção? Nós somos como famílias de peregrinos e estamos vivendo em um momento muito crítico, um momento muito difícil, de um futuro inseguro, absolutamente nebuloso para nós, para os nossos filhos e para a nossa igreja. O que Deus tem para nós? Quem é este Deus a quem nós servimos? Como Ele trabalha em nossas vidas?
Este texto que nós lemos, que tomamos como referência para a nossa reflexão, nós vamos encontrar então um Deus que é provedor. Deus é o Deus das provisões. Lembra-se quando Abraão levou Isaque para sacrificar no alto do Monte Horebe? E que ele confessou com todo o coração a sua fé de que o Senhor proverá? Pois bem, essa é uma característica do Deus desta família peregrina. Crer em um Deus provedor. E nós cremos no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós também cremos num Deus provedor. E eu tinha dito a respeito da situação do desaparecimento de José, que trouxe tanta tristeza para Jacó. E agora, quando todas aquelas circunstâncias acontecem, quando Jacó pede aos seus filhos, quando passava pela fome em Canaã, que eles descessem ao Egito, porque teve a notícia de que lá tinha mantimento e cereais em abundância, e deveriam os seus filhos, então, os mais velhos, irem até lá para comprar cereais para a sua subsistência e subsistência da família. E eles descem. E como foi interessante a história desta ida de Rúben, de Judá, de Simeão e dos filhos de Jacó ao Egito. E lá eles encontraram uma pessoa que eles imaginavam nunca tinham visto, mas que na verdade era aquele que eles haviam simulado a sua morte e vendido para os mercadores, e que agora estava ali por providência de Deus. Deus provedor, por providência de Deus, estava como o governador do Egito. E José os reconheceu. E José então os atende da primeira vez, os deixa voltar, atende da segunda vez, e então exige que eles agora tragam o irmão mais novo, Benjamim. E eles ficam desesperados, e há aquele apelo tão condoído de Judá. Ora, quantas emoções e quantas experiências profundas Deus proveu para aquela família, para promover no coração daqueles filhos de Jacó a transformação, produzir fé no lugar da incredulidade, sensibilidade no lugar da dureza de coração, confiança no lugar da desconfiança e da intriga. E então, quando José se dá a revelar a eles, no capítulo 45, versículo 5, temos um dos versículos do Antigo Testamento mais importantes a respeito dessa característica do nosso Deus, o Deus provedor. E diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para preservação da vida Deus me enviou adiante de vós, o Deus provedor. José revela para eles que ele havia aprendido com o sofrimento, que Deus é um Deus que se antecipa, um Deus que prevê e provê para as nossas vidas. E em tudo aquilo, José via como Deus trabalhou na vida da família dele, para que ele fosse o instrumento de Deus para a sobrevivência da família. Deus é o Deus que faz milagres ao nosso redor, adiante de nós. Muitas vezes, as provisões de Deus estão escondidas nas circunstâncias à medida que a história se desenrola. Para os irmãos de José, tudo era tão inexplicável, mas também tudo tão cercado da maravilhosa graça de Deus na vida deles. Temos um Deus provedor. Agora Jacó ia experimentar isto de forma tão marcante
na vida dele e na vida de sua família, ao reencontrar-se com José. Mas também esta história maravilhosa nos ensina que nós temos um Deus profeta, um Deus que antecipa para o seu povo aquilo que ele vai viver e passar, para que quando chegarem as tribulações, ele não se espante e nem desanime e nem fique com o coração carregado de temor e de medo do futuro. Em Gênesis, no capítulo 15, versículos 12 a 16, nós encontramos o encontro de Abraão, o antepassado de Jacó, o avô de Jacó, portanto, aquele em quem toda essa maravilhosa operação de Deus tinha começado. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para que ele fosse uma grande bênção. Então, já lá no capítulo 15, Deus vai dizer a Abraão o seguinte: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e trevas tremendas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus profetizando sobre o futuro de Abraão e os eventos futuros que haveriam de ocorrer e acontecer na vida dos seus descendentes, especificamente esta profecia sendo cumprida aqui agora, na vida de Jacó e dos seus filhos. Deus é o Deus que anuncia as coisas que hão de acontecer no futuro. Ele conhece e conduz o futuro. Não há futuro incerto para o crente, porque ele está nas mãos de um Deus que conhece o futuro pelo qual ele há de passar. Nosso coração é ansioso. Nós temos uma ansiedade tão grande. O tempo, especialmente o tempo vindouro, os dias que nós não conhecemos, eles trazem ansiedade para o nosso coração. Mas o crente, e é isso que Deus mostra para Abraão, não ignora a revelação quanto ao tempo futuro. Deus nos consola quando nos fala claramente sobre o futuro que há de acontecer em nossas vidas. Deus deu a conhecer o que há de vir, segundo o seu juízo e propósito e tolerância em relação à terra que Abraão habitava. Tudo previsto, tudo anunciado, tudo revelado para que o servo de Deus, a família de Deus, seja consolada, porque sofrer sabendo que haveria de sofrer, sabendo que a vida está nas mãos de um Deus poderoso, traz para nós a segurança de que o sofrimento vai passar, de que o consolo vai chegar e que Deus é quem há de descer conosco ao Egito. Temos também um Deus soberano. Este Deus que é o Deus da provisão, o Deus que
é o profeta do futuro, é o Deus soberano em seu governo dos povos e do mundo. Não há um governo que não esteja debaixo da soberania do governo de Deus. No capítulo 47 de Gênesis, versículos de 1 a 7, nós encontramos que então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Olha que ambiente acolhedor eles encontraram, porque Deus é soberano em relação aos governos deste mundo. Não há pasto para o rebanho, diziam os irmãos de José para o Faraó. Não há comida. A fome é cruel em Canaã, não há emprego por lá. As condições eram muito difíceis. Deus coloca Faraó para servir de socorro do seu povo. Jacó, seu lugar está reservado no melhor do Egito. Desça, Jacó, não temas. Pode ir, que eu vou contigo, Jacó. O momento que vivemos é de sofrimento. O medo se espalha por todo o mundo. Nós, os que cremos em o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, temos a promessa do lugar onde Deus vai nos guardar até que o tempo se cumpra. Por último, esta história nos ensina que o futuro não será como eu quero, mas como Deus quer. Na continuidade da história, no capítulo 48 do Gênesis, há o momento quando Jacó vai se despedir dos seus filhos. Mas a atenção de Jacó se volta especialmente para os seus netos, os filhos de José, que ele nunca imaginava que fosse ver. Sequer imaginava que José estivesse vivo. Então o coração dele partiu. O coração dele se encheu de gratidão. O coração dele se encheu de bênçãos que ele queria distribuir com os seus netos para que a descendência tivesse continuidade segundo a vontade de Deus. E então, capítulo 48, versículo 11, disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da face do seu pai. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Jacó, Israel, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. A sua mão esquerda ele pôs na cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José na presença de Deus. E quando ele fez aquilo de cruzar as mãos,
e de inverter a posição do mais novo para ficar no lugar do mais velho e do mais velho para ficar no lugar do mais novo e projetar profeticamente o futuro deles, José estranhou. José ficou confuso. Aquilo não parecia estar certo. E ele então toma a iniciativa, vai até o seu pai e diz: pai, está errado, não é assim. Este é o mais novo e este é o mais velho. Suas mãos se cruzaram, se confundiram. Mas Jacó, serenamente, ele diz a José: eu sei, meu filho, eu o sei. Movido pelo quê? Pelo Deus Todo-Poderoso que queria agora, através da profecia de Jacó, projetar o futuro dos seus netos. Contra a expectativa de José. Aquilo parecia confuso para José, mas ele precisava aceitar e crer na vontade de Deus. O futuro é do Senhor. Quando Jesus despede-se também dos seus discípulos, ele diz: todo poder me foi entregue no céu e na terra. Todo o futuro e o livro estão nas mãos do Cordeiro, conforme diz Apocalipse capítulo 5, versículos de 4 a 5 e de 9 a 12. O futuro não será como eu quero, mas como Deus quer. José não podia interferir ali agora, porque ali era um momento entre Jacó e Deus. E a projeção das bênçãos na direção que Deus escolheu, sobre a vida de Efraim primeiro, depois sobre a vida de Manassés. José agora entendia o que ele havia dito aos seus irmãos. Para aquele momento, Deus tinha reservado a vida dele, e aquilo surpreendia aos irmãos e muito mais a Jacó. Mas agora Deus surpreende José e inverte a posição dos seus filhos para que José aprenda que o futuro e as bênçãos de Deus vêm canalizadas segundo o propósito específico de Deus para o futuro de cada pessoa. Hoje eu te convido a entregar a sua vida e todo o seu temor aos cuidados do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele tem um lugar onde te colocar no tempo da aflição. Amém? Ele também sabe de suas enfermidades, sabe da sua família, de seus filhos, de seus filhinhos, porque é assim que no capítulo 46, versículo 5, é dito a respeito de Jacó. Que Jacó reuniu seus filhos, seus filhinhos. Esta expressão é tão carinhosa. Os filhinhos de Jacó foram também levados para o lugar de segurança que Deus tinha reservado para Jacó. Deus tem o lugar onde Ele quer nos esconder no tempo da aflição. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe nossas famílias, abençoe nosso pastor, abençoe a irmã Vera, abençoe a todos os que estão sofrendo nesse tempo de aflição. E que a paz do Senhor Jesus Cristo seja o grande ambiente, a grande bênção, o grande refrigério para todos nós nesta oportunidade. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos encerrando o culto desta manhã. Eu já convido os irmãos que estejamos todos juntos hoje às 19h30 e que os irmãos tenham um domingo abençoado e protegido pelo nosso Deus. Amém.